Hoje nós vamos falar sobre o MXRF11, fundo imobiliário de papel aí da nossa bolsa, fundo bem popular, fundo com mais de 1 milhão de cotistas. Cada 10 investidores de fundos imobiliários, 4 investem em fundos imobiliários e que está aí na boca do povo. Dividendo caindo, cota caindo. Vamos lá no vídeo de hoje descobrir o que está acontecendo? Por que a cotação do MXRF11 está caindo? Por que os dividendos estão caindo? Será que a gente está diante de uma oportunidade? Será que tem opções melhores do que ele? E aí eu já adianto que no final do vídeo eu vou mostrar que sim, tem opções melhores do que o MXRF11. Se você é a sua primeira vez aqui no canal, deixa um like, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Aqui a gente trata sobre fundos imobiliários e a gente vai no detalhe de cada fundo, de cada setor, buscando entender o que está acontecendo. Bora pro vídeo? MXRF11. Ele é aquele fundo conhecido como fundo cofrinho, aquele fundo de base 10. O investidor iniciante, ali quando ele compra suas primeiras cotas, ele, por óbvio, ele sempre começa ali com um dividendo pequeno, então ele ganha 5, 6, 20 reais de dividendo naquele mês. E isso não é possível para comprar uma cota daqueles fundos que a gente chama de base 100. Então, para não deixar dinheiro na corretora, o investidor acaba gostando e acaba comprando esses fundos de base 10. Fundos que você consegue comprar com 10 reais ou menos. E daí que vem boa parte da popularidade do MXRF11. Como ele é o mais antigo, acaba que ele se popularizou aí com o tempo. Mas tem opções melhores, tá? Aqui no vídeo eu vou mostrar uma opção que tem uma relação risco-retorno muito melhor do que o MXRF11. Quando a gente olha a cotação dele, outubro de 2023, o investidor estava pagando R$11 para poder comprar uma cota do MXRF11. Hoje, se o investidor for comprar, no momento que eu gravo esse vídeo, ele vai gastar aí R$9,88. Só que quando a gente olha sob a ótica dos dividendos, janeiro de 2024, o dividendo era de 11 centavos por cota. O último dividendo que o fundo anunciou, 9 centavos por cota. É uma queda relevante. Ah, Bruno, mas são só 2 centavos. Não. Como é um fundo base 10, a ordem de grandeza por vezes engana a gente. Um fundo que distribuía 11 centavos e passa a distribuir 9 é uma queda muito relevante. Não é só 2 centavos. É uma queda superior a 10, 15% nos dividendos. Vamos entender o que está acontecendo? E para entender, a gente vai precisar revisitar sempre o relatório gerencial. É o documento oficial, é o documento onde o gestor conversa com os seus cotistas, onde ele mostra o que está acontecendo. Vamos entender o que a MXRF faz? Aqui o gestor já mostra para a gente, né? O fundo visa alocar 88% do patrimônio líquido em CRIs. Perceba que a gente está diante de um fundo de papel. E 20% do PL, patrimônio líquido, pode ser investido em permutas financeiras. Esse aqui é um detalhezinho do MXRF11 que a gente precisa ter bastante cuidado.
E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo não sabem do risco que está correndo ao optar por MXRF11. Essa parte da permuta financeira aqui, ela traz um risco que não é desprezível. Se essa parte da carteira do fundo for mal, o dividendo ele pode cair. Olhando ainda no relatório gerencial, a gente tem aqui as linhas de receita do fundo. Basicamente, 4 linhas de receita, né? Receita vinda das permutas, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Renda vinda de fundos imobiliários. E sim, uma parte do patrimônio do MXRF11 ele está investido comprando cotas de outros fundos imobiliários. E aqui ele vai agir tal qual como um fundo de fundos, tal qual como um FOF. CRIs é a grande maioria, então 29 milhões da receita vem dos CRIs que o fundo investe. E uma parte é simplesmente caixa, dinheiro ali investido rendendo CDI, que em algum momento ou vai virar permuta financeira, ou vai virar CRI, ou vai virar cotas de outros fundos imobiliários. O gestor vai decidir aí onde é que ele vai investir o dinheiro desse caixa. Olhando aquela mesma tabelinha, agora sob o formato de gráfico, a gente percebe, olhando aqui nos últimos 2 meses, de julho para agosto, essa barra aqui com o azul mais escuro é a receita vinda dos CRIs. E essa receita vinda dos CRIs foi de 6 centavos, enquanto que no mês anterior ela foi de 8 centavos. E aí tem dois pontos que explicam esse resultado abaixo quando a gente compara com o mês anterior. Primeiro motivo, o fundo fez uma captação de cotas muito grande. Então, se você é cotista da MXRF11, você nos últimos meses aí você viu essa emissão acontecer, você teve a oportunidade de exercer seus direitos de preferência, de comprar cotas do MXRF11. Então, o fundo ele emite cotas, ele capta dinheiro e esse dinheiro ele vai para o caixa do fundo, que com o tempo é alocado comprando CRIs. É por isso que essa barrinha aqui, ó, esse azul mais clarinho, que é a receita vinda de renda fixa, né? LCI e renda fixa. Ela é maior do que nos meses anteriores, porque o fundo está com caixa muito grande. Ao mesmo tempo que você tem uma receita vinda dos CRIs, que é menor, você tem uma receita vinda da renda fixa, que é maior. O segundo motivo é a inflação. Os CRIs que o MXRF11 investe, a maior parte dele é atrelada ao IPCA com uma taxa de 8,3% mais a inflação. Ou seja, todo mês esses CRIs pagam juros a essa taxa. Ora, se o componente da inflação, né, 8,3% mais inflação, se o componente inflação, que é simplesmente correção monetária, se a inflação sobe muito, a receita do fundo aumenta. Ora, pensa que você está como devedor de um desses CRIs que o fundo investe. A taxa de 8,3% mais IPCA. Você vai precisar lá todo mês pagar essa taxa, 8,3% a gente está falando ao ano, vai fazer o equivalente dela ao mês e vai acrescer disso ao IPCA do mês corrente. Só que em agosto a gente teve deflação, a gente teve IPCA negativo. Então isso ajudou a diminuir também as receitas dos CRIs. Por isso que o dividendo está caindo. É algo passageiro. Na medida que a inflação volte a acelerar, na medida que o gestor aloque esse caixa comprando CRI, é natural esperar
que o dividendo ele volte para 10 centavos. Hoje ele está em 9, e aí, se esse dividendo de fato aumentar, a cota tende a se recuperar. Lembram das permutas financeiras que eu citei, que é uma parte mais arriscada da carteira? Aqui, o fundo funciona como uma espécie de incorporadora, uma construtora mesmo. O fundo investe em projetos para desenvolver edifícios residenciais voltados para a venda. E aí o gestor até mostra um fluxozinho aqui para a gente, mostrando como é que funciona. Então, 6 meses que é o lançamento do prédio, quando você nem começou as obras, você só tem ali o stand na planta ainda. Depois você tem 3 anos para a construção do prédio, e aí o fundo precisa aportar recursos, investir recursos para até fazer a obra. E depois que você tem o prédio construído e você tem a emissão do habite-se, esse dinheiro volta para o fundo, porque as pessoas tomam posse do imóvel, quem comprou na planta vai precisar apresentar ou um financiamento bancário ou vai precisar quitar o valor restante, e é nesse momento que o fundo recebe os recursos. Percebam que é um fluxo de caixa totalmente irregular. Você fica 3 anos e meio só investindo, sem que o fundo receba a receita, e depois você recebe recursos de uma vez. Então, 80% do fluxo vem após o habite-se. Só que aqui a gente está correndo mais risco, porque se você está investindo em desenvolvimento imobiliário, você corre o risco de obra, risco de atraso de obra, risco do estouro de orçamento de obra. Você corre o risco das vendas não ocorrerem na velocidade esperada. E o gestor aqui ele até mostra alguns desses imóveis. Então, tem esse prédio aqui no Brooklyn, que as obras começaram agorinha, agosto de 24. Tem esse aqui também no Brooklyn, que as obras vão começar só em outubro de 2025. Ou seja, é projeto de incorporação mesmo. E isso faz com que o dividendo do fundo ele oscile. Quando você tem pouca receita vinda dessas permutas, o dividendo pode cair. Quando você tem uma inflação mais baixa, o dividendo ele pode cair. E o investidor de fundo imobiliário, ele é muito sensível a esse dividendo que oscila. Quando o dividendo cai, ele acaba vendendo suas cotas achando que o fundo ficou ruim, que o fundo perdeu fundamentos. Olhando novamente os indicadores aqui, percebam que mesmo depois dessa queda aqui, nos últimos 12 meses, é um fundo que ele ainda negocia com um ágio de 2%, PVP de 1,02%. Quem comprou aqui a cota R$10,98, R$11, pagou provavelmente 10% de ágio, com PVP de 1,01%, o que acaba não fazendo muito sentido. É como se você estivesse comprando uma nota de R$100, pagando R$110 por ela. No momento que eu gravo esse vídeo, é como se você estivesse comprando uma nota de R$100 e pagando R$102 por ela. E você ainda corre esse risco oculto, que é o risco de obra, que é o risco das permutas financeiras. Um fundo também base 10, fundo cofrinho, é o BTCI11, fundo do BTG Pactual. R$ 9,55 a cotação, e ao invés de ágio, é um fundo que negocia com um desconto de 3% em relação ao valor patrimonial. Aqui é comprar uma nota de R$100 pagando
R$97 por ela. Quando a gente olha o MXRF11, mesmo contabilizando os dividendos recebidos, ele retornou apenas 1,65% nos últimos 12 meses, enquanto que o BTCI11 retornou R$7,61%, um retorno muito maior do que o MXRF11. Ambos fundos base 10. Na minha visão, o BTCI11 tem um risco até um pouco menor, porque não tem os riscos das permutas financeiras. O BTCI seria mais próximo de um high grade, enquanto que o MXRF11 seria mais um middle risk, risco médio. Ambos pagam 9 centavos de dividendos hoje. A cotação ali está girando em torno de 9,70, 9,80. Uma opção ao MXRF11 é o BTCI11. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, turma. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem aqui. Vocês têm MXRF11 na carteira? Você investe em MXRF11? Você conhecia o BTCI11? Acha que é um bom fundo? Coloque aqui nos comentários para a gente poder interagir, para a gente poder também trocar ideia. Se você não me segue no Instagram, vou deixar o link aqui também na descrição. Compartilho bastante conteúdo por lá. Tem um canal privado lá no Instagram também, onde eu costumo sempre trocar informações com você. Obrigado, turma, e até o próximo vídeo.